Eu sei que esse foi já o assunto do último vídeo, mas é que, cara, de verdade, ultimamente, a minha For You, as coisas que eu estou vendo de Sokai são todas relacionadas ao Soobin ou com tesão, né? Sendo bem modesta aqui com vocês, ele com tesão, ou com muitos ciúmes do Hyunin-kai, sabe? E são ciúmes supérfluos, sem motivo pra você ter ciúmes daquilo, sabe? Tipo assim, os Sokai, eles foram naquele Not To Do, né? Eles estavam participando daquele Not To Do. E aí, eles foram desenhar, basicamente. Aí tinha um professor lá orientando eles pra desenhar. E esse professor, sempre que ele dava alguma orientação para o Hyunin-kai, porque o Hyunin-kai ele pedia, pode me ajudar, ou às vezes não também, sei lá. Mas quando isso acontecia, quando ele falava, acho que você podia fazer isso, acho que você podia fazer assado, pra ficar legal o seu desenho. O Soobin, ele já achava algum jeito de criticar o desenho do Hyunin-kai. Por quê? Porque ele queria dizer que o professor não está ensinando direito. Por que o professor não estaria ensinando direito? Porque motivo nenhum, o professor estava ensinando direito. O problema é que o professor, ele estava assim, interagindo muito com o Hyunin-kai. Tipo assim, pro Soobin trocar 3 palavras. Se você é uma pessoa que não faz parte do TXT, porque se você faz parte do TXT é uma coisa, sabe? Se você faz parte do TXT, você conversa com o Hyunin-kai, pro Soobin, beleza. O problema é se um membro do TXT tenta alguma gracinha. Aí ele já fica puto. Mas se você é uma pessoa desconhecida querendo interagir por mais de 10 segundos com o Hyunin-kai, você vira uma ameaça pro Soobin e aí ele já fica puto. O coitado do professor não tava fazendo nada, ele só tava literalmente falando, Kai, você pode fazer isso assim, assado. E o Soobin tava, eu acho que esse professor tá errado, hein? Você tem certeza que você tá realmente qualificado pra isso? O Soobin, ele estava literalmente assim. E pra mim, isso é meio preocupante, sabe? Me faz pensar, será que não foi por isso que eles terminaram? Seria uma boa teoria, né? O Hyunin-kai ter terminado com o Soobin porque o Soobin estava muito tóxico. Porque assim, eu tava agora falando com a minha amiga, né? Porque eu estava muito reflexiva sobre os meus chips do K-pop, que eu amo muito e tal, sabe? Eu estava reflexiva, assim, sabe? Pensando, cara, como pode os meus chips do K-pop serem tão reais, sabe? Eu acho que eu nunca tive tanta certeza na vida quando eu decidi que eu ia shippar esses dois chips. Enfim, eu estava falando com minha amiga, né, sobre esse assunto. E aí, em um ponto da conversa, eu acabei... Quer dizer, nas minhas próprias reflexões, porque ela até agora não visualizou minhas mensagens. No meio da minha reflexão, eu comecei a pensar, sabe? Porque, por exemplo, quando o Soobin, ele tem que fazer algo, ele tem que interagir, de certa forma, com algum outro membro, tipo assim, por exemplo, agora, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, no último mês, né? Vamos dizer assim, nos shows, o Soobin e o Yeonjun, eles estão dançando Let Me Tell You, né? Do Yeonjun, os dois juntos, sabe? O Soobin como se ele fosse a Daniela. Até aí tudo beleza, né, gente? A gente entende o fanservice e E aí, o Hyunin-kai, ele podia muito bem se incomodar com isso, né? Mas a gente vê que o Hyunin-kai, ele não fica incomodado exatamente com os Yeonbin dançando. Tipo assim, da última vez, o cara, ele tava até dançando junto. O Hyunin-kai claramente queria estar no lugar do Soobin da última vez. O Hyunin-kai claramente sempre quer ser o escolhido. Ele tipo, por que tem que ser o Soobin, sabe? O Hyunin-kai, ele é muito de boa. Porque, sei lá, o Hyunin-kai, ele é mais difícil dele ter ciúmes. Mas quando ele tem ciúmes, em momentos, tipo, situações que, tipo, podia não estar fazendo isso, né, querido? Tipo assim, ele olha assim pro Soobin e pensa, por que você tá fazendo isso? Eu acho que você não precisava, sabe? Uma coisa é você estar dançando com o Yeonjun, uma dança, vamos concordar, romântica. Uma coisa é você estar fazendo isso porque contrato, né, filha? Tem que ir. Uma coisa é isso, outra coisa é você, de graça, estar fazendo, querendo, sei lá, não sei, ficar de gracinha com outro menino. Aí o Hyunin-kai, ele fica com ciúme, sabe? Quando ele vê umas coisas assim que ele não gosta, aí ele fecha a cara e ele fica todo tristinho, na verdade. Dá até dó do bichinho, tá? Porém, gente, por que eu sinto que o Soobin, ele não tem essa mesma percepção com o Hyunin-kai, sabe? Tipo, enquanto o Hyunin-kai, ele entende, tipo, porra, ok, pode até ser difícil ver o cara que eu gosto dançando Let Me Tell You com outro cara, entendeu? Pode até ser ruim isso. Porém, ele entende, tipo, pô,
né? Ele tá sendo pago pra isso, então acontece trabalho, né? Ele tá, sei lá, é ensaiado, sabe? Ele já viu aquilo várias vezes. Ele não vai ficar incomodado, exatamente. Mas por que eu sinto que quando é o Soobin, ele já não tem a mesma reação. Quando é o Soobin com o Hyunin-kai, ele já não pensa, ele parece que ele não pensa da mesma forma. Independente se o Hyunin-kai está fazendo aquilo porque é contrato, ou só porque ele quer, da mesma forma, ele fica incomodado e com ciúme. Talvez ele disfarce melhor quando é combinado. Mas, mesmo assim, eu não sei, eu sinto pra mim, sabe? Porque, por exemplo, um exemplo bem, assim, o Pepero Game. Quando o Hyunin-kai foi jogar o Pepero Game com o Yeonjun, né? O Hyunin-kai, ele foi lá, né? Tipo, tava lá combinado, tranquilo, era um jogo, tranquilo. Só que a partir do momento que o Hyunin-kai começou a se aproximar muito dele, o Soobin fez o quê? Ele foi lá e apertou a mão do Hyunin-kai, tipo, não quer. Outro exemplo, novamente vai envolver o Yeonjun, porque, sei lá, né? O Yeonjun querendo ser marmita do Sokai. Quando teve aquele tudo lá do aniversário do Yeonjun, sabe? Aquele especial do Yeonjun, enfim. No final do tudo, né, o Hyunin-kai, ele pega uma caixinha com um anel, se ajoelha pra pedir o Yeonjun em casamento, né. E naquele momento, quando o Soobin vê aquela coisa, aquele negócio, sabe, o Soobin, ele fala, eu acho que eu estou atrapalhando eles. Ele sai e ele fica com uma cara de bunda vendo a cena, sabe? Mesmo que fosse só uma brincadeira. Tipo, pra ele não importa se é uma brincadeira, se é real, se é contrato, se não é. Ninguém pode tocar do Hyunin. Então, tipo, pode ser que tenha sido isso que fez o Hyunin-kai terminar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for parar pra pensar... o Soobin nem sempre foi assim, né? No último vídeo eu falei isso pra vocês. Eu conversei disso com vocês. O Soobin, ele nem sempre foi ciumento. Ele sempre foi, quer dizer, desse nível, né? Ele sempre foi ciumento, mas um ciúmes normal, tranquilo. Quer dizer, ele sempre foi mais ciumento que o Hyunin-kai. Mas, tipo assim, ainda eram ciúmes aceitáveis. Só que agora... Com a situação que eu falei do professor, com o professor pra vocês, gente, ele com o Jo-yoon, sabe? Tipo assim, o Hyunin-kai não pode trocar 3 palavras com uma pessoa estranha, que ele já fica puto, entendeu? Enfim. E eu fico a pensar. Então, tipo assim, o Soobin, ele meio que ele só ficou tóxico nesse nível agora. Antes, era... ok, então talvez não tenha sido ciúmes do Soobin que fez o Sokai terminarem, né? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque antes deles terminarem, eles não estavam com ciúmes assim. Só que agora, o Soobin tá assim, sabe? E aí, tipo, vem aquela questão, sabe? Ele tá assim, com certeza, é porque ele sabe que o Hyunin-kai agora, ele pode ficar com quem ele quiser, entende? E aí, tipo, isso... gera um desespero nele, sabe? Tipo, imagina ele com essa pessoa melhor que eu. E aí, mais uma vez, se o Soobin está tão incomodado, é só ele voltar com o Hyunin-kai. Por que eles não voltam, gente? Tipo assim, ninguém vai julgar. Tipo assim, Kai, só senta, sabe? A gente não vai julgar você. Você pode fazer o que você pode fazer. Isso a gente não vai, de verdade mesmo. A gente vai entender se você quiser aceitar no Soobin. A mesma coisa pro Soobin. Se você quiser comer, come, entendeu? Ninguém vai julgar. Ninguém. Nossa, eu vou ser a última pessoa que vai te julgar por você querer comer o Hyunin-kai. Quem não quer? Brincadeira, gente. Mas enfim. Outra coisa. O tesão do Soobin, né? Ultimamente, ele está com muito tesão no Hyunin-kai, né? Tipo assim, esses dias eu vi um compilado de vídeos do Soobin apenas obcecado pelo corpo do Hyunin-kai. Claro que tinha muito vídeo antigo, né? Porque ele sempre foi assim. Mas, tipo, gente... ele está com tesão. Ele olha pro Hyunin-kai como se o Hyunin-kai fosse um pedaço de carne. A carne caiu no prato do canibal, gente. Vocês não estão entendendo. E em qualquer oportunidade que ele tem, ele fala do Hyunin-kai, sabe? Então, tipo, ele tá possessivo, obcecado, com tesão, sabe? É cada coisa, assim, que a gente vai adicionando, que a gente vai descobrindo, que vai ficando preocupante, sabe? Tipo assim, será que a gente deveria analisar melhor o chip que nós chipamos? Tipo, gente... porque, gente, que dark romance é esse que eles estão vivendo, né? Se
Se todas as teorias que eu... Gente, vamos estar lembrando, né? Isso aqui é fruto da minha cabeça. Reflexão que eu faço sozinha. Assim, tô de férias, gente. Minha cabeça aqui, cabeça desocupada, entendeu? Mente vazia. Não lembro agora qual que é o ditado. Mas se for mesmo o que eu crio na minha... As teorias que eu crio... Se as teorias que eu crio estiverem certas... Porque, tipo assim... Claro que eu posso estar viajando na maionese em muitas coisas. Mas uma coisa que é nítida é essa possessividade, esse tesão e essa obsessão do Soobin pelo Hyun-Kai. Isso a gente tem certeza que acontece, entendeu? A gente tem certeza disso porque a gente vê em vídeo, a gente vê em tudo, toda coisa nova que sai deles. É ou o Soobin possessivo, ou o Soobin obcecado, ou o Soobin com tesão, entendeu? É sempre uma dessas coisas que está ali envolvida entre o Sokai. É sempre entre o Soobin com o Hyun-Kai, ou melhor dizendo. É sempre o Soobin falando, tipo, que o Hyun-Kai é um gostoso do caralho, puta que pariu, eu quero casar com isso. Ou é o Soobin com cara de cu, querendo arruinar a vida de qualquer pessoa que se atreve a encostar um fio de cabelo no fio de cabelo do Hyun-Kai. Ou é o Soobin olhando pro Hyun-Kai de cima a baixo com... Tipo, claramente desejando aquele homem, sabe? Querendo fazer atrocidades com aquele homem. E vai saber o que se passa na mente de um palhaço. Entendeu? Então, tipo assim, tendo tudo isso em mente, mesmo que minhas teorias estejam certas. Terminaram. Que aconteceu isso aqui. De fato, gente, a gente não pode negar que a gente tá vendo essas coisas acontecer. Essas três situações acontecendo sobre o Soobin com o Hyun-Kai, entendeu? Independente do que aconteceu ou não. Independente do que está acontecendo ou não. Independente se eles estão começando a se relacionar agora. Independente se eles terminaram. Independente se eles... Enfim, independente de qualquer coisa. A gente vê como o Soobin está tóxico, simplesmente. E a gente torce por esse amor. Será que a gente não é doida? Tipo assim, gente, eu estou generalizando a gente, né? Perceba isso. Mas é porque, se você é inscrito no meu canal, se você está vendo esse vídeo, é porque claramente você, né? Você tá gostando desse dark romance também, que eu conheço meus inscritos. Vocês são todos safados, vocês acham que eu não sei. Mas enfim, desculpa por entrar nesse assunto novamente, é porque esse assunto realmente ele come o meu cérebro, ele me deixa biluteter da cabeça e eu tenho que compartilhar com os meus seguidores, né? E agora que eu decidi esse novo formato de ficar falando, tagarelando igual uma maluca, gente, ficou muito mais fácil de desabafar com vocês, sabe? E eu acho isso incrível. Eu vou deixar agora no final o vídeo que eu mencionei do Soobin com o professor. E aí vocês tiram as suas próprias conclusões do que vocês acham, né? Enfim, a minha opinião é essa. O Soobin, ele é doido. Coitado do Hyun-Kai. Mas vamos dizer... Gente, se vocês tivessem um homem ou uma mulher bonita igual o Soobin na vida de vocês, você deixaria ele fazer esse estrago na vida de vocês? De ficar mandando na vida de vocês? É porque, ao mesmo tempo, o Soobin, ele... Não sei, será que o Soobin, quando chega em casa, ele fica brigando com o Hyun-Kai? Tipo, você não devia ter feito aquilo. Será que ele faz isso? Fica aí questionando. Mas se vocês tivessem um parceiro ou uma parceira, né, igual o Soobin, tipo assim... Igual eu vi no sentido, tipo, muito bonita, muito talentosa, muito... Eu já colocando no feminino. Sapato. Muito bonito, muito talentoso, muito não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, com a mesma toxicidade do Soobin, vocês ainda namorando essa pessoa, eu fico a pensar, né? Enfim. É isso. Vou deixar aqui o vídeo do Soobin com ciúmes do Hyun-Kai com o professor, tadinho do professor. 뭐 이 정도는 진짜요? 저희 조카가 한 3달 됐는데 저 정도 하거든요. 이게 빨간 거를 들고 여기 수박에 한번 싹 다 칠해주세요. 이 색깔이 왜 이래요? 이게 초록색으로 칠하는 이 수박 옷이라고. 딜리슈. 네, 슈트. 딜리슈. 약간 여기 반짝이를 요 화이트 물감으로 직접 찍어보시겠어요? 광기가 있어 보이는 이 작품이랑 어울려. 이걸 보면 한 몇 세 정도의 수준의 그림 실력인가요? 이 작품만 보면?
옷을 입었을 때 핏이 이쁜 멤버들이 있고 옷을 벗었을 때 이 이쁜 몸이 있어요. 근데 저랑 태연이는 벗어야 정말 예쁜 몸이고요. 범규 이런 애들 이제 벗으면 큰일 나는 애들. 휴닝카이가 진짜 레전드. 휴닝카이 벗자. 이렇게 여기까지 할게.